Eu queria me dirigir à prefeitura. Prefeitura que eu queria dizer, eleita pela amizade que unia e sempre uniu. O prefeito Eduardo Paes, o governador Cabral, o presidente Lula. Não fosse aquele vídeo do tamo juntos. A discussão técnica, que deveria ser uma importante atuação nossa como vereador, os vereadores deveriam participar um pouco mais da discussão técnica. E, evidentemente, nem todos gostam desse tipo de discussão. E é preciso que a gente, no nosso mandato, tente aprender um pouco mais. Por exemplo, o jornal O Globo de hoje, na página 18, na página de opinião, não tem assinatura do artigo, mas o artigo é o artigo da editoria de opinião, ou seja, a direção do jornal acha o que está escrito aqui. Fala o seguinte, o título é o seguinte: controle de verbas não justifica erros de gestão. É um comentário tipicamente, um comentário cujos dados do comentário claramente foram levados ao jornal pelo governo municipal. Que quer dizer, eu vou tentar fazer um resumo do comentário, do artigo de opinião do Globo. Quer dizer o seguinte, que para gerir, não precisa só ter mais verbas, não. E que essa questão de gerência pública, gerência através de servidor público, administração direta, está completamente falida. O que a prefeitura mostrou aqui, segundo eles dizem, é que ao receber 2 unidades de saúde, municipalização essa, que foi feita com o cheiro, com o gosto e com a cor de ajuda política aos irmãos, o prefeito deve ter dito constantemente isso, vamos ajudar nossos irmãos, já que nós somos um rio, já que nós estamos juntos. Receber esses 2 hospitais, um em Realengo, Albert Schweitzer, e outro em Campo Grande, Rocha Faria, foi uma maneira do governo estadual ajudar, o municipal ajudar o governo estadual. E aqui o que o jornal diz é que é uma administração maravilhosa. A prefeitura botou a mão, o hospital saiu do inferno, foi para o céu. Eu não sei se o pessoal do Globo está bem informado, me parece que não. Me parece que não. E aí, eu fui estudar isso um pouco. Aliás, por acaso, ontem eu estava no Tribunal de Contas, estudando isso, a municipalização de 2 unidades. Vejam, senhores, para entender esse assunto rapidamente. Os hospitais do Estado eram geridos por organizações sociais. Este hospital, que o jornal diz que passou para a mão da prefeitura e melhorou muito, vejam que surpreendente, é administrado pela mesma empresa. O Hospital Maternidade Terezinha de Jesus administrava para o Estado. A prefeitura municipalizou o hospital, ele continuou sendo gestor da unidade. Ou seja, a mesma gestão, não mudou nada. O Rocha Faria, ao contrário, parte dele gerido por uma OS, mas a outra parte não, e ele foi entregue também para essa mesma OS. O que aconteceu com esses 2 hospitais? E aí a matéria se equivoca quando diz que não era um problema de verbas. Sim, era um problema de verbas. Por que era um problema de verbas? Porque a prefeitura, para poder gerir esse hospital, a primeira coisa que ela fez, e isso o artigo não mostra, e isso o cidadão tem que saber, o hospital Albert Schweitzer tinha 485 leitos e a prefeitura reduziu para 396 leitos. Houve uma queda de 190 leitos. O Rocha Faria tinha 292, caiu para 198. A primeira coisa que a prefeitura fez com estas instituições, e o vereador César Maia entende muito bem disso, que já trabalhou e sabe como é que trabalha essas instituições, a prefeitura foi lá e reduziu o número de leitos, porque agora era um contrato. O contrato que o Estado fazia era a prefeitura fez outro contrato. Diminuiu 100 leitos, o que não é pouco, mas mais do que isso. E essa é a razão que me causa grande surpresa. SOS, ela contratava, como todas as outras, os serviços, contratos continuados, limpeza, segurança, alimentação, são contratos pesados, são contratos que tomam muito dinheiro da prefeitura. E também os insumos básicos, quem comprava? Pela lei das OS, quem compra é a OS que administra. Pois bem, vejam que coisa surpreendente.
Essa mesma OS gastava 24 milhões por mês de custeio. E ela não fez absolutamente nada. A prefeitura, a administração direta, os funcionários públicos da prefeitura foram negociar os contratos que a OS tinha que fazer isso, não fez. E, surpreendentemente, reduziram os custos. Ou seja, ao invés de gastar 24 milhões por mês, eles estão gastando agora 15. Ou seja, a OS fez uma economia de 9 milhões de reais. 9 milhões de reais por mês, só enxugando os contratos. Alguma coisa está errada nisso. No Rocha Faria, parece que quem escreveu do Globo aqui não vê o outro órgão do grupo, do Sistema Globo, das organizações Globo. Porque a TV Globo tem mostrado em matérias constantes na RJTV a situação grave que atravessa o Hospital Rocha Faria, já municipalizado, já sob nova gestão. Aliás, sobre a mesma gestão com outros patrões. E o Rocha Faria tem tido problemas enormes. Quem não viu a matéria sobre o seu centro, o necrotério do hospital caindo aos pedaços, e o hospital está caindo aos pedaços. Então, senhores, o que a prefeitura fez? A prefeitura municipalizou esses hospitais e fez agregou ao seu orçamento 500 milhões de reais. O orçamento para administrar esses 2 hospitais pulou. O orçamento da prefeitura em saúde era 4.900 bi, com a entrada de 2 unidades novas, a prefeitura resolveu ampliar o seu orçamento para 5.400, 500 milhões a mais. Acontece, vereador César Maia aqui, o Tribunal de Contas está estudando isso, e pelo que eu já entendi, ainda não recebi a documentação toda, mas estudando os documentos do tribunal, parece que a prefeitura quer fazer uma pedalada igual a da Dilma. Por quê? Ela não tem, o único recurso que ela tem hoje para esses 2 hospitais foram os 40 milhões que a Câmara emprestou, que a Câmara doou, 40 milhões de reais. Agora, esses 500 milhões a mais, que serão necessários para custear essa maternidade, esse hospital agora, esses 2 hospitais, não chegaram ainda. Tem orçamento no papel, mas não tem dinheiro. Não se disse, a prefeitura, de onde vai tirar para botar na saúde, porque não tem dinheiro novo no orçamento, é o mesmo. Da onde está saindo o dinheiro para pagar as OS do Rocha Faria e do Albert Suárez, que é a mesma OS? Da maternidade Marisca Ribeiro, que é uma maternidade também gerida por uma outra OS. Ou seja, há um caso complicado em relação aos recursos da municipalização. Mas o mais importante é o seguinte: o que a matéria do Globo diz, há um equívoco. E o jornal precisa entender que equivocou-se na sua avaliação. Não houve apenas mudança, a gestão é a mesma. A gestão é a mesma. Não mudou absolutamente nada. Por que será que melhorou tanto quanto eles estão falando? O que eu sei que melhorou lá é que a absorção dessas 2 unidades foi feita pelo secretário Pedro Paulo na época. E eu sei que ele fez uma grande produção pirotécnica na área de Realengo, asfaltou as ruas em volta, mandou dragar os rios que tem por ali, mandou pintar o hospital, mandou fazer uma sala com ar-condicionado para receber as pessoas ali. Ou seja, em termos de pirotecnia foi uma coisa rápida, mas em termos de qualidade e melhoria do atendimento, eu acho que era importante que alguém fosse lá para ver que tipo de atendimento o Rocha Faria está dando lá, sob nova gestão, ou seja, sob antiga gestão, sob uma gestão antiga com outros patrões. Então é preciso entender o seguinte: o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jorge Pisciani, que é um profundo conhecedor da administração pública do Rio de Janeiro, foi muito claro: com o OS não se pode governar o Rio de Janeiro. E ele está fazendo no possível lá na Câmara, junto com o deputado Pedro Fernandes, que eu sempre peço que o deputado Pedro Fernandes fale algumas coisas aqui para ajudar a vereadora Rosa a entender o que é OS bem lá, porque ele conhece bem isso. O vereador Pedro Fernandes está conhecendo bem, está mostrando o que significou para a economia da Secretaria Estadual de Saúde contratar a OS em mais quase 100% das suas unidades. Jogaram dinheiro no lixo, como nós estamos jogando dinheiro no lixo aqui na Prefeitura. Agora, é importante saber, e isso é preciso saber, quem é que está jogando esse dinheiro no lixo. Porque eu acho
que não é a Conlurb que vai resolver esse problema. Quem tem que resolver esse problema é o Ministério Público e a polícia. Muito obrigado.